Fala galera, Junior Masters na área. Olha, por esse tipo de vídeo eu sinceramente não esperava. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque nós vamos ver o pronunciamento de Thiago Carvalho sobre a saída dele do Saco Cheio TV. Ou seja, a empresa que para mim ele era sócio do Petri. Sócio do Petri. Mas parece que não era tão sócio assim. Parece que era mais um cara que trabalhava, um brother, entendeu? Junto do Petri, do que necessariamente um sócio ali, um cara que também tinha uma porcentagem do negócio. Não era bem assim a situação, até porque ele saiu. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e bora acompanhar esse pronunciamento aqui. Parece que o negócio é sério, tá, gente? Muito bem, turma. Estou aqui fazendo esse vídeo não listado, né? Não listado porque às vezes tem pessoas que vão receber isso no feed, na notificação, que nem sequer sabem, né, do que está acontecendo. Então, para não poluir este feed e fornecer este vídeo somente para quem de fato quer ver esse vídeo, tá aqui. O áudio dele tá ruim, gente, mas é o áudio dele mesmo, tá? Não tem nada a ver com isso, não. E por que eu tô falando disso? Bom, eu recebi várias mensagens no Instagram. Várias pessoas. Eu até neguei. Que história é essa, velho? Briga, monarcaram o Thiago. Não, que história é essa? Nada a ver isso daí. Mas me mandaram depois o vídeo. E aí eu, porra, se tem um vídeo, o negócio é sério. Então vamos ouvir aqui o Thiago Carvalho falando sobre o assunto. Um listado. Se você clicou, é porque você sabe o que está acontecendo e você quer ver o que eu tenho para falar sobre isto. Muito bem. Eu estou aqui para falar da minha saída do Saco Cheio TV e do Desinformação. Minha saída compulsória, eu não quis sair. E sobre um pronunciamento feito no Desinformação de hoje, dia 6/11/2024, quarta-feira. Certo? Muito bem. Para explicar previamente, antes da explicação, antes do meu pronunciamento, basicamente o pronunciamento que foi feito hoje no Desinformação consiste em duas partes, né? A gente pode dividir em duas caixas. A primeira caixa tinha uma situação cumulativa já acontecendo de tempos, uma insatisfação com a minha presença, da qual, né, insatisfação da qual eu não estava sabendo, nunca foi comunicado, nunca foi dito. Pelo contrário, da minha perspectiva, o programa estava no auge. Tanto em questão de views, em questão de inscritos, em questão de monetização, em questão de assinantes, em questão de comentários, em questão de mensagens privadas que eu recebo, de, cara, o programa tá muito bom, tá todo mundo voando, tá todo mundo no auge. Essa era a minha visão. Então tem um quê de surpresa em falar que existia um sentimento cumulativo de insatisfação com a minha presença no programa, certo? Inclusive, essa surpresa ficou maior ainda quando ele falou que se comunicou com o resto da equipe, tanto as pessoas na frente do microfone, quanto as pessoas atrás do microfone, que trabalham nos bastidores, que compartilhavam da mesma opinião. O que é bem curioso, porque as pessoas da frente... Aqui ele vai falar que as pessoas, então, compartilhavam da mesma opinião. Então, aqui parece, até agora, que é uma decisão burocrática, tá? Não tem nada a ver com uma outra questão. É uma questão burocrática. Não é verdade? Cadê a velocidade disso aqui, velho? Porra do YouTube mudou? Não tem mais velocidade 2x? Achei. Tá bugando minha cabeça. Foi mal, rapaziada. Do microfone, almoçavam 2 vezes por semana comigo e a conversa era outra, era justamente isso, o programa tá no auge, pô, que programa foda hoje, o programa foi muito foda, tá todo mundo foda. Então eu não sei, se eu me recuso a acreditar, se é mentira, se ele tá, né, usando ali essas pessoas para dizer, confirmem a minha tese aqui, vocês também estavam insatisfeitos, ou se essas pessoas falaram de fato, né, de maneira privada com ele, que de fato estavam insatisfeitos. Mas então, o que eu preciso dizer é, isso nunca foi dito, comunicado, não houve nenhum tipo nem de sinal que isso pudesse estar acontecendo. Pelo contrário, eu achava que o programa estava na sua melhor fase. Então, além dessa questão cumulativa de insatisfação a meu respeito, que já vem acontecendo há tempos, teve uma situação pontual, um problema que aconteceu, e que serviu mais ou menos como um estopim, né, definitivo, para bater o martelo que eu deveria sair
do programa, perfeito? Bom, vamos falar da coisa cumulativa primeiro. Os argumentos oferecidos foram: eu estou excessivamente ligado a tradicionalismo, conservadorismo, falar de mulher, falar do Olavo. Agora, eu queria saber qual homem tradicional, esse termo que ele usou, ficaria falando essas coisas que tem um trecho do Desinformação, gente. Tipo assim, para você ver se um argumento procede, você olha para a realidade. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai nos últimos reels do Instagram do Desinformação, dos quais eu participei, e a gente vê aqui, educando com o cu, né? Um transexual, né? Do qual eu ainda falei, né? Nossa, ele é bonito de rosto, ela é bonita. E fiquei cogitando ali, obviamente, que no humor, com o Caio, se a gente ficaria com ela. Se era melhor ter rosto bonito ou corpo bonito. Que tipo de conservador, sei lá, cristão, não sei, eu não lembro exatamente quais palavras, mas acho que foi tipo homem tradicional, bitolado, que tá maluco e neurótico com esses assuntos, falaria dessas coisas. Olhem os últimos trechos do Desinformação no Instagram, dos quais eu participei, e vê se um bitolado conservador tradicionalista falaria essas coisas, ainda que de brincadeira. Então, assim, é um argumento que não se sustenta. Agora, falar de mulher e citar o Olavo, primeiro que não era em todo podcast. Eu nem sei do que ele tá falando, se eu parava no meio do podcast e falava, o Olavo falava isso. Isso acontecia de vez em quando, mas o ponto sempre aconteceu. Desde o início do Desinformação. Você pega a Desinformação de 2020, de 2021, de 2022. Sempre falei, sempre citei o Olavo. Tem um podcast meu de 2016, que ele é inteiro falando sobre, eu acho que o título do podcast é A Mente Feminina, ou Profano Feminino. É dissecando um livro inteiro do Nessahan Alita, que é um cara que escreveu uns livros, é meio que precursor de todo esse movimento aí. Não que isso seja legal ou bom. Cada um tem o direito de achar que isso é uma merda e que isso é legal. Não é esse o meu ponto. Meu ponto é, não dá pra me acusar de ter me modificado em relação a isso. Agora, o Thiago, naquela época, ele tava mandando muito bem nesse vídeo específico, tá? Como lidar com as mulheres. Eu diria que o Thiago, naquela época, é bem diferente, tá? Eu vou dizer a verdade, você te modificou mesmo. Tanto fisicamente, cara. Fisicamente você era uma outra pessoa. Tinha o cabelo grande. Ele era, tipo, meio que liso, assim, e tal. Cara, era bem, bem diferente. Tá uma cara de... parece que o pessoal tá falando que ele tem uma cara meio Ítalo Marcilli, meio Miguel Soriani, entendeu? Se eu não falasse sobre isso, não me interessasse sobre isso. E agora eu tô me interessando excessivamente sobre isso, o que é simplesmente mentira. Inclusive, nesses vídeos passados, da 2016 e tudo mais, eu falava sobre esse assunto com muito mais agressividade, com muito mais violência, né? Muito mais imaturidade. E aí você quer mais uma dose de realidade, vai no meu canal e vê um vídeo recente que eu falei sobre Red Pill, sobre conservadorismo, criticando essas coisas. Tá? Então, assim, é muito difícil para mim acreditar que esse de fato é o motivo, porque por trás das câmeras eu sei qual é o motivo real. E obviamente não é esse. Por que incomodava? Quer dizer, por que não incomodava nessas épocas todas em que eu falava sobre isso, né, desde o início da Desinformação, e recentemente passou a incomodar? A mudança foi na perspectiva do incomodado, que não se incomodava e passou a se incomodar. Algo dentro dele se modificou. Mas é óbvio que isso é um processo difícil de perceber e é muito mais cômodo falar, você mudou, você está diferente, né? É a pessoa enxergando. Do jeito que o Thiago tá falando aqui, é como se... Tipo, ele falasse duas coisas. Uma coisa no canal dele e uma coisa no Desinformação. Porque no canal dele ele falou realmente sobre essas coisas, né? Essas opiniões que ele tem sobre Red Pill, sobre mulher, etc. Ele já falou sobre isso. Mas no Desinformação ele teria falado coisas, digamos, a favor de conteúdos Red Pill e tradicionalismo, e no canal dele contra, né? Então seria basicamente essa questão toda, tá? Já eu chego no ponto cirúrgico do assunto, vamos lá. Ela quer enxergar, né? Por outro lado, eu acho que essa pessoa em questão, sim, mudou. Não só eu acho, tem no mínimo uns 2 anos, pelo menos desde 2022, eu vejo comentário, eu vejo pessoas com quem eu converso pessoalmente falando a mesma coisa, eu vejo DMs que eu recebo nas minhas solicitações de mensagem no Instagram, pessoas falando a mesma coisa, esse cara está estranho, esse cara de um tempo pra cá parece que está sendo bastante influenciado por uma terceira pessoa, está esquisito, né? Enfim, o que também é natural, que as pessoas realmente mudam, eu também devo ter mudado em alguma medida. Só que o negócio que aconteceu foi,
a pessoa que eu fui me tornando, né? Não nesse conteúdo, porque esse conteúdo eu sempre falei, mas a pessoa que eu fui me tornando no sentido profissional. A diferença agora, e eu não sei se é o motivo do incômodo, a diferença que de fato existe é que eu comecei a trabalhar com isso. E comecei a ganhar dinheiro com isso. Comecei a ser reconhecido por isso, não só pela desinformação. Isso de fato mudou. O que de fato mudou também, o meu conhecimento sobre essas coisas, porque eu comecei a estudar de fato muitas horas do meu dia, todos os dias, nos últimos anos. Então a minha quantidade de conhecimento também mudou. E é óbvio, né? Se a minha mente está tendo um contato muito mais frequente com um certo tipo de conteúdo, aquilo vai estar pairando na minha mente quando eu for conversar com alguém. Então talvez eu fique um pouco mais monótono mesmo. Mas não dá para dizer que isso fez eu ficar neurótico, bitolado, né, conservador demais. Basta ver o conteúdo que eu estava produzindo no Desinformação nos últimos tempos. É impossível uma pessoa bitolada com conservadorismo e tradicionalismo falar aquelas coisas. Perfeito? Bom, sobre neuroticismo, né, neurótico. Primeiro, ele não sabe o que é neurótico, tá? Obviamente, né? Tipo assim, isso aqui não é uma ofensa a ele. É só um fato, tipo assim, ele não estudou sobre isso. Então ele não sabe o que é neurótico. Ele não sabe o que é neurose. Ele chama de neurose qualquer pessoa, né? Ele chama de neurótico qualquer pessoa que tenha um interesse fixo por um mesmo assunto por um longo período de tempo. A pessoa está neurótica com isso. E tipo assim, eu entendo a pessoa tá meio presa num estilo de vida meio anos 90, de chegar em casa, jogar um videogame, aí ver o que tem de filme, aí assistir um filme, ou um documentário sobre, sei lá, golfinhos, e aí depois nunca mais falar sobre golfinhos na vida. Aí o interesse agora é, vou ver o filme da Barbie, aí se interessa por aquilo momentaneamente, depois sai fora, aí pega um livro sobre tal coisa, lê, depois se desinteressa e vai pro próximo. E aí no tempo disso, sei lá, joga videogame, aí no final da noite, eu vou pedir um hambúrguer aqui, vou dormir, e vou repetir os meus dias para sempre assim. Não tem problema com isso. Inclusive a maioria da população vive a sua vida assim. E tem uma outra parcela que vive a sua vida de modo mais aprofundado em algum assunto, que fica muito interessado pelo mesmo assunto, né? Não estou me colocando não vou me colocar aqui numa caixinha de gênio, mas a gente olha para os gênios da nossa história, a gente vai ver que os caras ficaram 40 anos, 50 anos pesquisando, estudando sobre as mesmas coisas, porque é o que o cara queria, bicho. E é assim que é a vida. Tanto um grupo quanto o outro é normal. Só que, o que tem de anomalia aqui? Parece que ele tem alguma insegurança, ele se sente magoado, agredido de algum jeito, por quem tem essa curiosidade profunda e duradoura sobre alguma coisa. Caramba, acusações pesadas aqui, hein? O pau tá atorando, gente, olha só. O que incomodou, o que passou a incomodar, de repente, foi o fato de que ele se sente agredido de alguma forma. O que mudou em mim foi que eu comecei a trabalhar com isso, comecei a ganhar dinheiro com isso, não sei o quê. Só acusações pesadas, hein, gente? Isso porque o Thiago uma vez falou que o Petri é o melhor amigo da vida dele. Ele contou isso pra mim uma vez. A gente tava numa live e ele começou a falar sobre... Eu perguntei pra ele, mas não teve uma época que você e o Petri tretaram, que vocês ficaram afastados e tal? E aí ele disse que sim, e que no fundo o Petri tava certo. Sobre a questão. Que ele era legal demais pra trabalhar na Globo. E o Thiago tava trabalhando na Globo como repórter. Tem até no YouTube, se quem quiser perguntar. E disse que o Petri conhecia ele muito bem e tudo mais. O Thiago, naquela época, ele tava saindo de uma depressão, tinha problemas de ansiedade, tomava remédio, né? Então, é interessante que o que ele tá dizendo, que ele de repente ficou ficcionado num único assunto. Porque eu lembro do Thiago falando desse lado dele... E, então o cara tem uma série de problemas, e de repente ele começou a estudar sobre isso e agora ele trabalha com isso, né? De repente foi isso que aconteceu. Talvez que ele desistiu de ter, talvez porque, por covardia, talvez quando ele vê uma pessoa assim, ele fica muito ciente de que ele desistiu. E aí ele começa a atacar isso como neurótico, aponta para o mundo inteiro, isso aqui é neurótico, isso ali é neurótico também, neurótico. Qualquer um que não tenha um interesse meramente tépido e superficial sobre qualquer coisa é um neurótico, né? Quem sabe o que é neurose, meu Deus do céu. Aí tem umas afirmações também que não foi desse podcast de hoje, mas que são de podcasts um pouco mais antigos do podcast que ele faz sozinho, que é falar de masculinidade é neurose, é neurótico. Porque homem de verdade não precisa dizer o que é ser homem. E não precisa que digam pra ele o que é ser homem. Ele simplesmente é homem. É uma besteira absurda. Gente, a gente pode gostar de um cara pelo entretenimento que ele proporciona, pelas coisas engraçadas e tudo mais, mas vamos ser honestos. Até quem tá do lado dele nessa história, vamos ser honestos. Isso não é demérito, não. Isso é só uma realidade. O que ele sabe sobre alguma coisa? O que ele estudou de fato sobre história?
Isso aqui é um erro bobo. Todas as civilizações, todas as épocas, todos os lugares do mundo se preocupavam muito em formar homens bons, ensinar. Caramba, se o Petri falou realmente nisso, eu tô concordando brutalmente com o Petri. Sério. O Petri falou isso, que você não precisa ficar... É exatamente isso, cara. É exatamente esse diagnóstico. Na Idade Média, você não tinha discussões sobre como ser católico, porque todo mundo era católico de uma maneira orgânica. Você, de uma forma passiva, era integrado a uma cultura que fazia parte de um todo, e essa cultura unificava as pessoas de um modo através da linguagem, através dos costumes, das tradições, etc. Inclusive a religião. Então todo mundo tinha uma percepção de que, pô, isso aqui é ser católico. E isso aqui é ser protestante na Idade Moderna. E depois você tinha outras formas de expressar a religião e etc. Mas, por exemplo, ser homem sempre foi a mesma coisa. Tipo, não tinha essa discussão excessivamente moral, essa discussão onde tudo você tem que trazer um discurso de valores, seja para masculinidade, seja para feminilidade, para buscar uma identidade, etc. Ela só existe porque a gente não vive, entendeu? Consciente, realmente, do lugar no mundo, de cada um do seu papel e etc. Entendeu? O cara, ele só é homem. E não era uma preocupação, ele não tinha que ficar vendo... Essa preocupação, os tratados, tanto, por exemplo, a Mulher Segundo a Natureza, né? Que é um livro da Edith Stein, por exemplo. Esse livro, ela fala no começo de que ela vai começar a escrever por causa de uma crise na educação das mulheres. E os próprios livros que falam a respeito do... É para justamente eles passarem adiante um conhecimento para os homens de que naquela época já estava se perdendo. Entendeu? A abolição do homem é assim. Do C.S. Lewis. Enfim, então concordo brutalmente com o Petri. Nem era pra ser... sempre foi... Sim, o Thiago também tá certo nisso. Sempre foi uma grande preocupação da humanidade, e a humanidade sempre se debruçou sobre esses temas, mas era uma preocupação no sentido de fazer funcionar, não no sentido de descobrir o que é. Essa grande questão que é hoje os relacionamentos, ser homem, mulher, como viver, como fazer isso, acontece porque as pessoas não sabem o que viver, as pessoas estão perdidas. E porque as bases da sociedade mudaram. Mandou muito bem. A gente nasce bebê sem saber nada, então alguém tem que ensinar a ser homem. Seria seu pai. E é óbvio que na crise que a gente tem na família, que tem muitos lares que não tem pai, que não tem figura... Aí não tem pai, é foda. Masculina... Muitos jovens crescem sem essa referência. E se tem um cara que é bem desenvolvido no que tange a masculinidade, ele vai ensinar esses caras, vai fazer esse papel. E aí isso acontece, bicho, é normal. Né? Eu vi um programa recente também, ele falando assim, tomem cuidado. Se alguém fala que sabe alguma coisa, o caminho certo, e quer te ensinar, foge desse cara. Ele tá perdido, ele tá neurótico. Então, assim, chegou num ponto... Tenso, hein? Mas vamos lá. Aí você desce um pouquinho. Enfim. Mulher do Petri ia entrevistar o Zico e meteu, se ele ficar, eu saio. A solução do Petri e da Bia. Vamos demiti-lo. Cravem minhas palavras, Caião sabe, e Caião também sairá em breve. Petri virou o que mais odiava, o cagalhão que abandona o amigo. Agenda 2030, Bia de host, alguma amiga da Bia de co-host e Petri na produção. A pior traição é a traição de um amigo. Eu conversei com o pessoal do Saco Cheio e realmente estava todo mundo satisfeito com o Thiago, principalmente a Bia, a Beatriz, a Bianca, a antiga produtora e a namorada do Petri. Estão dizendo que o Petri deu uma manginada e, influenciado entre escolher a cruz e a espada, a namorada e o amigo, escolheu a namorada e demitiu o amigo. Estão dizendo, tá? Não tô inventando nada. Me mandaram no Instagram. Me mandaram no
no direct, e depois foram falar comigo, enfim, conversei com... E o pessoal me mandou o link desse vídeo, que tá não listado, mas já tá com 32 mil views. E eu tô lendo pra você os comentários. Então, assim, tem muita gente falando. Aí, o que a gente tem até agora é o depoimento do Thiago Carvalho. Mas sim, cara, acima de tudo, eu ia falar agora pra vocês assim. Sociedade é embaçado. Nunca tenha, presta atenção, nunca tenha uma sociedade com um amigo. Se você tiver uma sociedade com um amigo, se você emprestar dinheiro pra um amigo, se você fazer negócios com um amigo, você vai ficar sem o dinheiro e sem um amigo. Quer ter um amigo? Pega essa pio aí, hein? Quer ter um amigo? Não tenha negócios com ele. Conversando com o Regis Tadeu aqui, a maioria das bandas de rock se odeiam. E tem gente que morre sem se falar, mas toca junto. Por exemplo, o que aconteceu com o Chorão e o Champion. Os dois partiram dessa daqui sem fazer as pazes, mas tocavam juntos. Por quê, gente? Bom, acima de tudo, dinheiro. Acaba com muitas amizades, acaba com muitas empresas, acaba com muitas bandas. Por quê? Porque um ganha mais do que o outro. Um tem mais destaque que o outro. É uma coisa. E aí, se você, por acaso, Thiago Carvalho, estiver vendo esse vídeo, presta atenção no seguinte. A próxima vez que você for fazer algum negócio, se você quiser fazer algum negócio com alguém, faça uma sociedade, cara. Como assim você não era sócio do Petri? Você não... Era pra você ser sócio do cara. Aí você teria uma porcentagem no negócio. Não é assim, entendeu? Não é assim, o cara vai me tirar e pronto, acabou. Não. Se você ficou, olha só, não sei quantos anos você tem, acho que você é mais novo que eu. Eu acho. Thiago Carvalho, não sei quantos anos você tem, mas aí com seu conhecimento psicológico, terapêutico e tudo mais, faltou um pouco de você da sagacidade. Faltou um pouco de você, entendeu? Como posso falar? Da vivência, da malícia. Você deveria ser sócio do Petri. Aí você teria uma porcentagem do negócio. Não precisa ser 50%. Ser meio a meio. Pode ser menor, mas você tem uma porcentagem. E aí, se você quisesse, Petri, não tá dando mais certo, cada um pro seu lado e tal, beleza. Entendeu? Se o Petri chegasse em você e falasse, cara, não tá funcionando mais, nós dois juntos, a gente não... Tá tendo uns problemas aqui, é comigo, é com você. Beleza. Sabe o que você fazia? Você saía de cena, mas iria ganhar uma pequena quantidade do faturamento de uma empresa. É isso que adultos fazem. Tomam decisões acertadas. E você foi meio juvenil nessa. Mas o Petri criou a empresa e eu trabalhei com ele. Afinal de contas, sei lá, o Petri sempre teve mais projeção, mais seguidor, e a ideia foi dele, o Saco Cheio veio primeiro, o podcast do Petri, depois veio o Saco Cheio TV, não importa. Se ele diz nesse vídeo que ele criou o programa, tanto de tempo que ele trabalhou e tudo mais, você trabalhou nisso enquanto funcionário? Ou trabalhou nisso enquanto sócio? Trabalhou enquanto funcionário, então você recebeu pelo seu trabalho como todo funcionário. Só que se agora está se achando de repente injustiçado, é porque você pensou que você era mais do que aquilo. E aí você foi juvenil. O único jeito de você não ser posto pra fora de um negócio é você sendo sócio dele. A não ser que você falasse assim, não, peraí, o Petri quer que eu saia, Petri quer que eu pule fora do negócio, quer, que eu acabe tirando meu time de campo, beleza. Mas vamos acertar aqui pra você comprar minha parte. Entendeu? Agora, a gente tá vendo como realmente funciona a vida adulta. Toma essa pílula. Aprenda. Toma essa pílula. Nós tivemos o Manual do Homem Moderno fechando, né? Parando de produzir por causa de briga entre sócios. Aí agora a gente tá vendo aí um caso que não é um sócio, mas o cara tá se achando injustiçado. Ele tá desabafando e tá se sentindo, sim, injustiçado. Isso é fato. No caso, como eu falei, quando o Miguel
esteve aqui no Redcast e falou que queria sair, a primeira coisa que eu falei pra ele foi que não era pra ele sair. Mas depois que ele realmente tomou essa decisão, pensou, levou adiante, colocou na mesa e tudo mais, que ele quis sair, eu apoiei a saída dele. E hoje a gente se dá muito bem. Se dá muito bem. Ele já voltou aqui no canal 2 vezes, depois da saída dele. E o Miguel é um cara sensacional. Sensacional. O importante, no caso, é a sensação de dever cumprido e não a sensação de injustiça. Agora, se você tá se sentindo injustiçado, é porque você pensou que você era mais que um funcionário. E pelo jeito, não era. Né? E, pô, e dá pra perceber que ele tá gravando isso aqui na casa dele, né? O cenário não tá legal, o negócio não tá legal e tal. Mas o Thiago, dá pra perceber que ele sabe fazer o negócio. Então, se você botar a cara realmente pra fazer e tancar um projeto sozinho, Thiago, você vai conseguir também. Então não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, entendeu? Não é o fim do mundo pra você, não é o fim do mundo pro Petri, porque o trabalho dele vai continuar também. Agora, estão dizendo que é por culpa da Bia. O que vocês acham? É por culpa da Bia? Ela que influenciou o Petri? Eu acho, eu também, uma coisa que eu vou concordar de novo com o Petri, cara, eu já tô cansado de gente ensinando pessoas. No sentido de que eu sei o que fazer da vida. Não, cara, você não sabe. Você não sabe. Você sabe, eu sei o que fazer da vida. Às vezes o cara não mora nem sozinho. O cara, às vezes, não tem imóvel. Mora com os pais, entendeu? Eu sei o que fazer da vida. Eu sei o caminho pra essas coisas. Às vezes é porque a pessoa sabe justamente oferecer uma suposta fórmula. E eu sou contra fórmulas. Total. O que você precisa aprender é aprender técnicas. Tipo, olha, eu sei como editar muito bem um vídeo. Eu sei como ser um cara muito bom na produção de algo, audiovisual, na internet. Eu sei como fazer networking e ter acesso a pessoas, influenciadores, e fazer o trabalho girar de um programa. Eu sei fazer coisas como eu sei levantar uma parede que eu sou pedreiro. Isso são coisas técnicas. Agora, coisas como eu sei o que fazer da vida, qualquer um que estiver falando isso tá mentindo. Aquele que manda você casar tá mentindo. Aquele que manda você ficar solteiro tá mentindo. Aquele que manda você separar tá mentindo. Todos estão mentindo. Basta a gente analisar essa situação. Mas que triste fim de Arthur Petri e Thiago Carvalho. Triste fim mesmo. Petri, mete o louco, Thiagão, cagando e andando TV. Cancelando o desinfo. Tem nem chance de eu pagar pra ouvir o Ledesma falar por 3 horas. Morre o maior podcast da internet. Ah, será que era o maior? Sei não. Ele falou pra caralho do David Jones e fez igual. Tá maluco. Não esperava isso do Petri. Foda, hein, gente? Muito foda. Thiago Carvalho e Bento Ribeiro em Desinformação seria doido. É isso. Bom, como eu falei, desejo muita sorte ao Thiago. Ele é muito capaz de tancar sozinho, de fazer uma programação, algo que ele sabe fazer, é produzir conteúdo, já tá na internet há mais tempo que eu. Pode consideravelmente tancar uma produção de conteúdo sozinho, meter as caras, fazer vídeos constantes, fazer conteúdo de humor, fazer conteúdo sério. Ele pode fazer isso. Acho que no caso dele foi mais uma frustração de expectativas. Não alinhou as expectativas, entendeu? Na minha opinião. Na minha simples opinião. Ele achava que ele era mais que um funcionário. E o Petri chegou e terminou. Agora, se é por causa da mulher do Petri, é meio tragicômico isso, sabia? É meio tragicômico. Afinal de contas, né? O Thiago Carvalho falou tanto mal da Red Pill. E aí, o que estão dizendo é que o Petri tá terminando por causa da Bia. Mas eu duvido que seja este o motivo, entendeu?
o único motivo. Complicado, porque a gente não sabe os detalhes, mas não tem como afirmar que seria este o motivo. Mas é isso aí. O que você achou dessa treta toda? Deixar para vocês assistirem mais um pouquinho do vídeo aqui. Ponto de extremismo da neutralidade, vocês entenderam? O extremismo da posição neutra. Eu nunca pensei que isso fosse existir no mundo, mas existe o extremismo da posição neutra. Em todas as posições eu tenho que ficar olhando, olha esse cara. Aí eu olho pro outro que é o antagonista desse, olha esse cara. Você entendeu? Essa posição é meio que obrigatória. Senão você é neurótico, se você tomou um lado, se você acha que existe alguma coisa que é certa. O negócio ficou tão extremo que assim, ele perdeu a capacidade de contemplar a possibilidade de alguém saber mais sobre algum assunto do que uma outra pessoa. E essa pessoa que sabe mais sobre um assunto específico do que essa, ensinar para essa. Tipo, ele tá dizendo que é impossível existir professor, existir ensinamento. Qualquer pessoa que fala assim, não, eu sei mais do que você sobre isso. Se você quiser aprender sobre isso que eu sei mais do que você me paga e eu te ensino. Essa relação é fruto de uma neurose dessa pessoa que acredita saber mais sobre aquilo que outra pessoa. Então, assim, homem de verdade, para se tornar homem de verdade, tem que ser ensinado a ser homem de verdade. Isso também não é um argumento que eu tô colocando, gente. É só o céu é azul, 1 mais 1 é 2. Homem aprende a ser homem. É porque esse assunto significa, acima de tudo, como eu falei, que nós vivemos numa crise, porque esse assunto não seria um questionamento há poucos anos atrás. Se a gente volta para um determinado local, você pode dizer assim, porra, ser homem nessa época não era tão bom. Os homens dessa época não eram tão bons, entendeu? 100 anos atrás, 80 anos atrás, 60 anos atrás, etc. Mas hoje, acima de tudo, os caras estão perdidos, então eles precisam de alguém que ensine. Infelizmente. Infelizmente. Mas, que é um saco, é. É um saco, sim. Nesse sentido, não tem como negar. Homem com outro homem ensinando. E é claro que ele vai pegar esses ensinamentos e vai praticar, né? E aí vai botar a prova no mundo, vai se ferrar, vai melhorar com esses erros, com essas falhas. Mas a princípio... ele tá falando do caso de somente o aço molda o aço, né? Que é justamente porque somente homens forjam outros homens. Sim, essas coisas têm que ser ensinadas. Ou todas as civilizações de todos os tempos da humanidade estão erradas e esse sujeito que tá dizendo isso está certo. Pelo amor de Deus, porra. Negócio infantil pra cacete. Né? Agora, tem a segunda parte. Bom, essa segunda parte aí não interessa pra gente, porque é uma coisa que o Thiago fez, né? E aí fica a nossa reflexão. O que será a partir de agora de Arthur Petri e Thiago Carvalho? Deixa o like, se inscreva no canal. O que você achou a respeito disso? Valeu!